Olá, galera concurseira ligada aqui no PES Concurso. Eu sou o professor Evandro e estamos de volta com nossas videoaulas voltadas para os concursos das prefeituras municipais. Hoje abordando os conhecimentos locais sobre o município de Boqueirão, na Paraíba. Então você, amigo concurseiro, está inscrito no concurso de Boqueirão, esta videoaula é para você. E como você que já está aqui, já assistiu as duas primeiras videoaulas, já conhece como é que funciona o PES Concurso, nós vamos analisar as informações sobre o município do teu concurso diretamente na fonte. E hoje nós vamos utilizar como base de dados o Ministério das Minas e Energia, o perfil do município de Boqueirão sobre os recursos hídricos, sobre os recursos minerais e, claro, vamos abordar aquelas informações que aparecem com mais frequência aí na tua prova de concurso, ok? Então vamos aí, sem mais delongas, ao que nos interessa. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe essa videoaula com quem vai fazer o concurso de Boqueirão. E se você quer ter acesso ilimitado nos nossos vídeos voltados para os concursos de prefeituras municipais, porque esta videoaula vai estar liberada aí por um tempo determinado. Depois ela se torna exclusiva apenas para os membros ou para aqueles que adquiriram o material de questões, o material sobre o município de Boqueirão. Nosso material atualmente tem conteúdo, questões e gabarito. No caso de Boqueirão, nós acrescentamos também a lei orgânica do município com questões gabaritadas, com questões com gabarito sobre a lei orgânica do município, que vai cair lá também na tua prova. Então vamos aí ao que interessa. A primeira informação que nós vamos destacar aqui é a localização do município de Boqueirão. O município de Boqueirão está localizado na microrregião Boqueirão e na mesorregião da Borborema do estado da Paraíba. Então nós temos aqui o município de Boqueirão, está localizado na microrregião Boqueirão e na mesorregião Borborema do estado da Paraíba. Quando a gente fala de microrregião e de mesorregião, cabe aqui destacar que a partir de 2017, o IBGE começou a trabalhar com outro sistema de regionalização. Se você tiver dúvida, quiser aprofundar um pouco mais sobre esse conteúdo, sobre essa informação, sobre essa nova forma de regionalização, nós já temos vídeo aí no nosso canal e também no nosso caderno de questões, no nosso PDF sobre o município de Boqueirão, tem algumas informações sobre esta regionalização. Então, quando falar de microrregião e mesorregião, nós estamos nos referindo a uma regionalização tradicional do Estado brasileiro. Então, a regionalização tradicional do Estado brasileiro coloca o município de Boqueirão inserido na microrregião Boqueirão e na mesorregião Borborema do estado da Paraíba. A área geográfica, é claro que essa área aqui é de 425 quilômetros quadrados, que representa aí cerca de 0,7% do estado, né, do estado da Paraíba. Então, essa área pouco é cobrada lá na tua prova de concurso, mas quando é cobrada, normalmente é utilizando números aproximados. Algumas das informações que nós vamos abordar aqui são informações que nós já mencionamos lá na aula sobre os dados de Boqueirão que encontramos no site do IBGE. Entre essa informação que nós estamos falando aqui e as informações tipo geográficas, demográficas, lá da aula do IBGE, fique com a aula do IBGE, porque os dados do IBGE estão mais atualizados do que esta fonte que nós estamos trabalhando nesta videoaula daqui. Ah, professor, e o que é que você vai destacar aqui? Nós vamos destacar aquelas informações que não sofreram alteração. Embora o IBGE esteja trabalhando com um novo tipo de regionalização, mas ainda aparece nas provas de concurso sobre microrregião e sobre mesorregião. Então, microrregião, a informação mais importante até agora, microrregião, Boqueirão, e na mesorregião, Borborema, do estado da Paraíba. Nós temos aqui a altitude do município de Boqueirão, da sede do município de Boqueirão, é de aproximadamente 355 metros, né? Desculpa, a distância, a altitude, na verdade, 355 metros, né, do nível, acima do nível
do mar. E a distância da capital, nós temos aqui a distância da capital, cerca de 146 quilômetros da capital do estado da Paraíba, ok? Então, só para a gente destacar aqui, nós temos aqui a altitude, 355 metros de altitude, ou seja, acima do nível do mar, distando aqui, né, a distância da capital da Paraíba de 146 quilômetros da capital. O acesso normalmente para Boqueirão é feito a partir de João Pessoa, ou seja, a partir da capital, pelas rodovias ABR-230, né, e a BR-104. E temos também uma PB, né, uma rodovia estadual, né, uma estrada estadual 148. Esse tipo de informação tem aparecido em algumas questões e ele coloca na sequência, né, saindo da capital, no caso aqui a capital João Pessoa, passa pela BR-230, depois a BR-104, depois a PB-148, ok? Então, é importante que a gente lembre destas informações. Então, essas informações estão inseridas lá nas folhas da Sudene de Soledade e Santa Cruz do Capibaribe. Então, para a gente também nos situar dentro desta fonte. Folheando um pouco mais sobre esta fonte, nós temos alguns mapas, é importante você ter acesso a esses mapas. Você que adquiriu o nosso material, nós sempre colocamos um link de acesso às fontes, que são essas fontes que nós utilizamos para embasar a construção do teu material. Aspecto socioeconômico. Em relação a esses aspectos socioeconômicos, nós não vamos destacar desta fonte, porque como esta fonte é uma fonte um tanto quanto antiga, porque eu acho que é de 2011, se não me falha a memória, né? Essa fonte é bem antes do último censo, né, do censo do IBGE. Os aspectos socioeconômicos, nós vamos ficar com os aspectos socioeconômicos que nós já abordamos lá no IBGE. O que é importante a gente destacar aqui são os aspectos fisiográficos do município. Então, o município de Boqueirão está inserido na unidade de geoambiental Planalto da Borborema. Então, é possível, é quase que certo que esta informação vai aparecer lá na tua prova de concurso. Então, perguntou em qual unidade ambiental está inserido o município de Boqueirão. Está inserido aí na unidade geoambiental Planalto da Borborema, que é formado aí por maciços alteriores. Eu vou colocar aqui do lado que eu estou com dificuldade para enxergar aqui. Então, nós temos aqui que é formado aí por maciços e outeiros altos, com altitudes variando de 650 a 1.000 metros acima do nível do mar. Então, nós estamos falando aqui um pouco sobre essas características geoambientais do município de Boqueirão, município do teu concurso. Ocupa aqui uma área de arco que se estende ao sul, né, de Alagoas até o Rio Grande do Sul. Aí ele já está falando sobre este planalto geoambiental, né? Esse planalto geoambiental está dando as características desse planalto geoambiental. É provável que ele não cobre tanta profundidade assim. O que é comum é ele perguntar o nome desta unidade geoambiental a qual pertence o município do teu concurso. Então, essa é a informação mais importante. A gente está aqui diretamente na fonte, analisando a fonte juntamente com você e mostrando para você que quando você estiver tendo contato com essa fonte, estiver estudando, estiver lendo, tem algumas informações que são informações relevantes e que poderão aparecer lá na tua prova com mais precisão. É por isso que a gente elaborou o nosso caderno de questões. O nosso caderno de questões vai ter questões um pouco mais bem elaboradas, um pouco mais bobas, porque o nível das questões que aparecem no teu concurso, elas podem ser variadas, até porque os cargos que vão aparecer lá, os cargos do edital, né, para o município de Boqueirão, oferta cargos de nível fundamental, médio e superior, ok? Então, é importante que a gente fale um pouco sobre isso, tá? Então, outras informações relacionadas a fisiográficos ou os aspectos fisiográficos é em relação
a vegetação. A vegetação desta unidade, ou seja, da unidade Planalto da Borborema, é composta aqui, é formada por floresta subcaducifólica e caducifólia. Eu acho que a grafia deve estar errada aqui. Então, nós temos aqui próprias das áreas do Agreste. O clima do município é o clima tropical chuvoso. Essa aqui poderá aparecer com uma certa frequência lá na tua prova de concurso. Então, perceba que a gente está falando dessas características e essas características são relevantes, vão aparecer lá na tua prova de concurso. A nossa conversa aqui tem esse propósito, fazer com que você se familiarize com essas características, né, fisiográficas do município, porque, e claro, não só as características geográficas, mas outras características que são relevantes e são frequentes nas provas de concurso da banca que vai fazer o concurso de Boqueirão. Características geológicas. Aqui nós temos um mapa, né, das características geológicas do município. Não sei se vocês estão conseguindo ler, mas basicamente nós temos um mapa, né, dessas características geológicas, e aqui nós temos as unidades, né, as unidades litoestratigráficas, né, do município do Boqueirão, né, do município de Boqueirão. Então, essas unidades poderão aparecer lá na tua prova de concurso. Eu vou aumentar um pouquinho aqui para a gente ler com um pouco mais de, né, com um pouco mais de detalhe. Aqui você tem um mapa, o mapa está desenhado, né, com divisões de cores, e aqui nós temos essas unidades litoestratigráficas do município. Então, nós temos aqui formação Cenozoico, né, Neoprotezoico, Mesozoico. Eu acredito que informações mais pormenorizadas como estas provavelmente deve aparecer lá nas provas para o cargo de geógrafo, né, ou para professor de geografia, né? Eu estou chutando aqui, mas eu acho que é bem mais provável, porque essas informações mais detalhadas raramente aparecem lá na tua prova de concurso. Ao longo das nossas aulas, a gente sempre diz que nós não temos nenhuma pretensão de esgotar todas as informações do teu concurso. Aqui não é um curso específico de características totais do município de Boqueirão. Nosso propósito aqui é tentar destacar aquelas informações que aparecem mais lá na tua prova de concurso. Então, o que é que ele pergunta? O que é que ele costuma perguntar? Como é que o professor Evandro sabe disso? Nós estamos trabalhando com concurso público já há alguns anos. Se você visitar aí os vídeos do PES Concurso, principalmente olhando os comentários, as críticas, os elogios feitos ao PES Concurso, você vai perceber que nós temos acertado em grande parte as questões que aparecem lá na tua prova de concurso. Então, ele vai perguntar qual a microrregião, qual a mesorregião, tá? Ele vai perguntar a qual unidade geoambiental pertence o município do teu concurso, do teu município, tá? E vai falar também sobre as características geográficas. Aqui nós temos, por exemplo, o município de Boqueirão inserido na bacia hidrográfica. A gente está falando de recursos hídricos, de águas. A bacia hidrográfica a qual pertence o município do Boqueirão é a bacia do Rio Parnaíba. Então, o município do Boqueirão está dentro da bacia do Rio Parnaíba, não, do Rio Paraíba. Tá? Não vamos confundir, não. O Rio Parnaíba já é um outro rio, é mais aqui para a região meio norte, aqui próximo ao Piauí e Maranhão. Então, o município de Boqueirão está inserido na bacia hidrográfica do Rio Paraíba. Não esqueça disso. Entre as regiões do Médio e Alto Paraíba. Então, nós temos o município de Boqueirão. Essa aqui é informação importante. Essa pode aparecer lá. O município de Boqueirão está inserido nos domínios da bacia hidrográfica do Rio Paraíba, entre as regiões do Médio e Alto Paraíba. Então, essa você não pode deixar de memorizar, porque isso vai aparecer lá na tua prova de concurso. Aqui nós temos os principais
tributários, né, os principais tributários dessa bacia hidrográfica. Você tem o rio Paraíba, os riachos da Cobra, da Ramada, o riacho do Monte, o riacho Olho d'Água Seco, o riacho do Feijão, o Marinho, Arapuã. Esses recursos hídricos seria interessante você memorizar todos, porque eles podem aparecer por lá na tua prova, quando ele perguntar quais os recursos hídricos ou quais os principais recursos hídricos do município de Boqueirão. Temos aqui todos os cursos d'água do município, tem regime de escoamento intermitente, e o padrão de drenagem é o dendrítico. Então perceba que ele vai falando de características também desses recursos hídricos do município. Em relação às águas subterrâneas, né, que ele vai falar aqui do censo, dos poços, dos recursos hídricos, não é tão comum aparecer por lá, mas se aparecer seria interessante você dar uma lida e fazer uma aprofundada, né, fazer uma pesquisa um pouco mais pormenorizada dessas características. Mas, como eu sempre falo para você, nosso objetivo aqui é destacar as informações que são mais relevantes, aquelas que caem com maior frequência aí na tua prova de concurso. Esta aula aqui, provavelmente, é a nossa última aula voltada para o concurso de Boqueirão. A gente acredita que com essas 3 aulas que nós já temos liberado aí, nós temos 3 aulas, são 4, mas uma das aulas é mais só de divulgação de um material que a gente inseriu dentro do curso de conhecimentos locais de Boqueirão, que a gente inseriu o caderno de questões sobre a lei orgânica e tal, que a gente já falou no início desta aula. Então, sempre encerramos nossas videoaulas ofertando nossos materiais em PDF, dizendo a você que, se você se interessar, o nosso material em PDF para Boqueirão, no momento atual, ele contém 2 cadernos. O primeiro caderno de conhecimentos de aspectos geográficos, históricos e econômicos de Boqueirão, que tem conteúdo, questões e gabarito, e temos o caderno sobre a lei orgânica. Tem o link para você acessar a lei orgânica, para você ler toda a lei orgânica do município de Boqueirão, e tem um caderno de questões, acho que tem mais de 150 questões sobre a lei orgânica do município de Boqueirão. No início também coloquei, do caderno de questões de Boqueirão, alguns destaques que está lá no teu edital, que pergunta sobre a importância, a finalidade e tal. Então, é importante você ler aquelas orientações iniciais, né, lá do caderno de lei orgânica do município de Boqueirão. Então, encerramos por aqui. Você se interessou pelo nosso material para o concurso de Boqueirão na Paraíba, entre em contato. Nós temos o QR Code aqui do WhatsApp do canal, e temos também o link que vai direto da plataforma de venda para você adquirir o seu material, para você acertar todas as questões sobre o município de Boqueirão. Então, encerramos por aqui. Interessou pelo material? Entre em contato e não esqueça do nosso Conselho Universal. Estuda, meu amigo, porque quem estuda, Deus ajuda.